Bom dia, que a paz esteja em todos os lares, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração, como a verdade que é escrita. Nós devemos conhecer a palavra de Deus para que nós possamos saber o caminho que nós vamos seguir. Mas antes de iniciar essa palestra, eu gostaria que cada um, segundo o coração de cada um, desse o seu joinha e compartilhasse para que o YouTube possa mandar essa mensagem para diversos locais e pessoas, para poder entrar na mente de cada um, segundo a vontade e a graça de cada um, é claro, né? Hoje a palestra vai ficar um pouquinho mais dificultoso. Por quê? Porque nós vamos falar sobre prostituição, adultério e indignação da palavra de Deus. Eu vou ler alguns versículos em Oséias, ver a indignação de Deus para o povo de Israel daquela época, e essa leitura servirá para a indignação de Deus nesse tempo. Está escrito em Oséias, capítulo 1, verso 2 a seguir. No princípio da palavra do Senhor por Oséias, disse-lhe, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituição e filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi, e tomou a Gomer, filha de Ibraim, e ela concebeu e deu à luz um filho. E disse-lhe o Senhor: põe o nome de Jerel, pois daqui a pouco visitarei o sangue de Jerel sobre a casa de Gel, e farei cessar o reino da casa de Israel. Meus amados irmãos, a tristeza nos nossos corações. Por quê? Porque nós somos uns mensageiros do Evangelho. Eu e meu irmão somos um mensageiro, ainda nós somos fraquinhos, porque nós não temos teologia, nós não temos sabedoria de homem, nós não temos conhecimento de arqueologia ou demais coisa. Simplesmente nós temos a Escritura, nós lemos e relemos e deixamos que o Espírito Santo fale em nosso coração. Esta palavra simboliza a época quando Noé estava construindo a arca. Tinha muita gente naquela época, tinha homens ricos, homens pobres, trabalhadores, e tinha diversos tipos de vida. Mas a maioria das pessoas estava em prostituição, estava em adultério, estava em demasiada mente da ruindade, e o espírito maligno estava ali trabalhando naquelas vidas, que não perdeu só uma, duas, não, perdeu as vidas que existiam naquele tempo todinho, e somente 8 almas é que prevaleceram a vida, que continuaram a vida, que é Noé e a família dele. E hoje está a mesma coisa, está a prostituição. E quando Deus falou para Oséias para ele arrumar uma mulher de prostituição, é que a igreja hoje está em prostituição, está em adultério, está em devassidão e está ensinando o caminho errado. Hoje em dia há muitos pregadores, há muitos mensageiros que não estão querendo que você chegue a Cristo para a vida eterna. O momento é o que importa, a satisfação deles é o que importa. Eles não querem ir para a vida eterna. Está fechando a porta
para vocês ir para a vida eterna. Eu sei que a gente fala, igual eu falo, meu irmão fala, que é difícil. Não adianta nós pregarmos, como é dizer, café com leite. Quando eu falo café com leite, aquelas palavras macias. Não. A palavra ela tem que ser dura, ela tem que entrar no nosso coração. A palavra tem que ser firme para que você possa entender que nós servimos a Cristo. Nós estamos com a espada nas costas. De repente vem um homem e ceifa a nossa vida por amor de Cristo. Não é isso que aconteceu com os nossos irmãos do passado? Pedro, Paulo, Tiago e demais irmãos, todos os irmãos e com as famílias. Para chegar esse evangelho, chegar até nós, muitas vidas morreu, muitas vidas pereceu, mas não que isso não, eles estão todos salvos, porque eles morreram em Cristo. E hoje em dia o povo está se prostituindo e Deus está mandando os pastores verdadeiros, os homens de Deus, casar com a prostituta e ter filho com as prostitutas, para que falar que o povo ele está se prostituindo. Nós somos israelita espiritual, porque os israelitas natural, eles sobrenegaram Jesus Cristo, mas tem homens lá, quando eu falo homens é a família, que pertence a Cristo, mas nós estamos tempos de outras línguas e outras nações, mas nós somos israelita, nós somos um povo escolhido por Deus. Se nós não fosse escolhido por Deus, o apóstolo Paulo não tinha se virado para o gentio anunciar o caminho verdadeiro, a salvação para o gentio que somos nós. Era somente para o povo de Israel, mas Deus falou: não, meu povo está espalhado. Por isso é que nós se achegamos a Jesus. Nós somos a prostituta, para nós chegar em santidade, entendeu? É difícil. Não adianta nós só ler a escritura ou ouvir, e se nós não seguimos, não adianta. Isso aí é perca de tempo, isso aí não é nada. Meus amados, eu sei que tem homens que pregam com uma sabedoria imensa, tem homens que pregam com a ciência, com a teologia, mas nós não temos nada disso não. Nós temos o Espírito Santo e temos Jesus na nossa vida. Mas para nós termos o Espírito Santo, aqui ó, o coração tem que estar aberto. O coração tem que se rasgar para o Senhor. A nossa mente tem que estar focado nas coisas de Deus. Nós temos que olhar o céu e saber que de lá que Jesus virá para buscar o povo dele. É o trono dele. Se nós queremos ir para o trono do Senhor, viver os milênios com o Senhor lá no céu e depois voltarmos para a terra, nós temos que abrir o nosso coração. Nós temos que deixar de ser prostituto e prostituta. Nós temos que nos consertar. Observe, Maria Madalena, que é Maria de Magdala, ela era uma prostituta. Quando Jesus falou: cadê os homens que te condenaram, que te acusam? Ah, Senhor, foram embora, então eu também não te condeno. Vá e não peque mais. Ela seguiu a Cristo. E hoje nós estamos nos prostituindo através de homens que falam bonito, que falam manso, e está levando a humanidade, o filho de Deus, ao caminho errado, levando para o buraco, sem a salvação. Eu sei, meus amigos, que é difícil. Não é fácil não servir a Jesus. Não é fácil não. Jesus falou: eu não vim trazer paz, eu vim trazer contenda, eu vim trazer dissensão. Pai contra filho, filho contra pai. A justiça vai te caçar, vai te prender e vai te matar. Mas tenha bom ânimo. Ele venceu o mundo e nós vencemos o mundo através dele. A vida nossa é um sopro, mas nós temos que ter a certeza do seguinte: se nós vamos morrer,
por Cristo e com Cristo, ou se nós vamos morrer pelo maligno. Tem um livre hábito de decidir. Sai de cima do muro, decide qual lado você vai, que o tempo está certo, o tempo está chegando. Meus amados, aqui na leitura diz assim: e será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jerel. E tomou ela, recebeu a luz e uma filha, e disse-lhe: põe o nome dela de Lo-ruhamã, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Veja, segue esses homens, porque Deus não vai se compadecer deles mais não, vai tirar tudo deles. Ele já não vai pertencer à casa de Israel, ele não vai ter a salvação, e aquele que estiver seguindo ele, também, como diz a própria Escritura, é um cego guiando outro cego. Mas, irmão, a escolha é nossa. Decidimos escolher o que? A vida ou a morte? Eu sei que a maioria vai descer o sepulcro, mas não vai morrer, vai adormecer no Senhor. E os demais vai descer o sepulcro também, mas vai morrer. Faça a escolha certa. Não deixe a sua vida ser direcionada por esses homens. Não, uns homens malditos. São os roubadores, são os assassinos desse mundo, que assassina a uma família inteira em vida. Porque aqueles que não permitem, que ensina errado e não deixa a pessoa seguir a Cristo, ele é um assassino, ele é um roubador. Esteja, meu irmão, na observância da palavra de Deus, seu pensamento ligado em Cristo, e para de envolver na prostituição desse mundo, mas fica em santificação, liberdade de espírito, vivenciando a palavra de Deus, o amor do Senhor que tem. Observando o seguinte: quando Jesus ele veio ao mundo e teve uma idade suficiente para ser um profeta, que é aos 30 anos, ele iniciou o ministério dele. Ele já sabia, eu creio que de uma certa idade, ele já sabia o que iria acontecer com ele, porque ele era Deus homem. Ele poderia ter recusado, ele poderia ter falado: não, pai, eu quero voltar pro meu cantinho, deixa eu quietinho, ele se vira, mata todos eles, e nós fazemos outros seres humanos. Poderia ter feito isso, mas não. Ele, com o amor que ele teve por nós, ele foi para a madeira, ele morreu, ele viveu por nós, ele nos perdoou dos nossos pecados, ele restaurou ao povo de Israel, que nós somos israelitas. Se você for parar, se nós formos parar para observar, e Noé, os 3 filhos de Noé, tudo saiu de Adão e Eva, tudo era israelita, tudo era judeu, tudo falava a mesma língua. Houve a modificação, mas nós somos do lombo de Noé. Por isso, meus amados, olha esses homens, eles não querem salvação de ninguém não, nem um deles mesmo. E se chega a Cristo com o coração aberto, com a mente limpa, que Deus abençoe a cada um. E mais uma vez, se achou de correspondente a esse vídeo, a essa palestra, dá o seu joinha, compartilha essa mensagem com o familiar, com os amigos, com os demais, para que ela chegue
a mais pessoas, para que as pessoas possam entender a realidade do Evangelho e saber que é um israelita espiritual. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Que a paz seja com